vamos lá, vai estar dando início agora a nossa oitava aula, né? Nessa aula 8, a gente vai estar falando da apresentação. Ela é a terceira etapa do funil de vendas, né? Então quer dizer que você já prospectou o seu lead, você já está qualificado, né? Já qualificou esse lead e chegou a hora de você apresentar. Nada mais é do que realmente apresentar, né? Você mostrar aí o seu produto, o seu serviço e como ele vai solucionar a dor do cliente, beleza? Só que essa apresentação ela tem um objetivo bem claro. Ela tem que responder três grandes perguntas, tá? Essas perguntas são cruciais para serem respondidas e ela surge na cabeça do cliente quando você está fazendo essa apresentação. Que é, isso é verdade? Isso é para mim? E o que eu vou ganhar ou perder com isso? Tá? Isso também é bem importante. Na verdade, as três perguntas são bem importantes. São top 3 aí, tá? Para a gente estar respondendo essas perguntas na cabeça do cliente para manter um processo simples e ter um fechamento leve. Beleza? Então vamos lá. Isso é verdade. Aqui você basicamente começa passando a veracidade, né, do que você vende, a sua credibilidade. Isso é real, isso funciona, né? São provas sociais de quem já experimentou e aprovou, né? Seja um produto, serviço, enfim. Você tem que tangibilizar que você é real, né? O cliente ele tem que sentir que você existe, que é algo sério. Você tem que passar essa confiança, né? Vou te dar um exemplo. McDonald's. Ele não precisa provar o tempo todo aí que é real, que existe, né? Todo mundo conhece McDonald's. Apple, né? Apple, não sei a pronúncia correta aí. Mas são empresas que você não precisa estar ali apresentando o tempo todo que ele existe, que é real, que é confiável, né? E aí, basicamente isso. Então, quando o cliente ele ouve uma promessa, a primeira reação é natural de duvidar, né? É natural. Você vai ouvir uma promessa, vai ouvir alguma história, você vai, né, ter um pé atrás aí. Se, obviamente, você não for uma marca aí já tão grande, né, multimilionária aí, né? Mas quer dizer que ele já foi impactado por outras propagandas enganosas, né? Então, é normal o cliente duvidar. Ele já viu concorrentes aí prometendo várias outras coisas, né, que talvez não seja real. Então ele não quer ser enganado, né? Por isso a sua apresentação precisa gerar credibilidade desde o primeiro minuto, tá? Tem que ser rápido, né? E como responder essas perguntas aí na prática, né? Primeiro de todos é o melhor, né? É usar provas sociais, é depoimento, case, exemplos mesmo, reais, né? Mostrar números concretos de resultados tangíveis que foi alcançado aí com o seu produto, né? Com o seu serviço, que ele foi solucionado, né? Uma boa técnica também é usar storytelling, né, que é basicamente contar uma história, né, uma situação real de que aconteceu, onde seu produto resolveu ali, chegou ali no objetivo de resolver a dor, né, de alguém, de algum cliente, é para mostrar ali que funciona realmente, né. Storytelling é literalmente isso, é contar uma história envolvente, né, que se conecte emocionalmente com o seu cliente, tá? Você precisa contar uma história que bate ali com o seu público ideal, né, com o seu público-alvo, tá bom? Então, assim, vou dar um exemplo básico aqui, né? Um curso de vendas, por exemplo, o meu próprio curso de vendas. Em vez de dizer assim que esse curso ele vai te ajudar a vender muito mais, eu vou te apresentar um caso real, vou te mostrar ali um storytelling. Por exemplo, um dos nossos alunos, Carlos, aplicou a técnica de rapport que a gente ensinou no curso e ele conseguiu fechar R$ 12.000 em contratos no primeiro mês. É assim que funciona na prática. Você entende a diferença? Eu consigo fazer essa conexão. Né? Provavelmente você escutou uma história ou outra parecida dessa quando eu estava correndo atrás de você e buscando você, né? Mas é um caso real, então eu consigo tangibilizar, né? Eu consigo tangibilizar para você sentir uma confiança que não é uma coisa qualquer, é realmente um curso, é um resultado tangível, né? E simples, né? É só aplicar as técnicas corretas aqui que eu te apresento. Então eu já consigo, além de contar uma história, né? Eu tangibilizo a realidade, né? Eu te mostro que realmente funciona, com quem funcionou, né? Eu consigo criar pontos, né? Nesse storytelling, nessa história aí nesse conto de histórias, para você ter essa confiança, beleza? Né? Mas aí a gente tem que ter um ponto de cautela também, tá? Quando a gente começa a contar, a credibilizar, né, o nosso produto ou serviço, né, o histórico da empresa, né, os prêmios e conquistas que teve, o que normalmente acontece, né? Tem pessoas que já ouviu coisas desse tipo também parecido, né? Então você precisa estar bem atento à reação das pessoas, como ela vai ser receptiva a essas histórias, né? Esses depoimentos, a esses números. É raro, mas acontece muito, tá? Do cliente já ter esse alto ego, né? De empresas que querem botar esse ego inflável lá em cima. Então tenha cuidado, não precisa botar casos reais, não conte mentiras, tá? Esse é o primeiro ponto também falo. Conte casos reais, né? Não precisa ser nada mirabolante, nada que expresse números exorbitantes, né? Se for esse caso, né? Do que você vende. Conte coisas acima da média aí, normal, dentro da média mesmo, tá? Mas esteja muito atento, tá, né, nessa apresentação, não só na apresentação, o tempo todo, tá? Eu já falei isso antes, o vendedor ele tem que estar atento, tem que ter uma escuta ativa, prestar atenção nas linguagens corporais também do cliente, tá? Porque se você força muito esse storytelling, essa apresentação, essa credibilidade, jogar o ego lá no alto, você chateia o cliente, né? É uma chateação de ficar chato mesmo, né? A apresentação fica chata, a pessoa fica
para baixo, né? Pô, mais uma história, tá, eu já entendi, tá, vai para frente, né? Qual é a próxima etapa, né? Então você tem que ficar bem atento a isso, tá? Porque ele provavelmente já ouviu uma conversa dessa antes, né? Se você está buscando um cliente, ou se você vende um produto, na verdade, né? Ou um serviço que é bem comum no mercado, provavelmente o cliente ele já ouviu algo parecido, né? Então você tem que estar bem atento quanto a isso, tá? E vamos lá para a segunda pergunta. Isso é para mim? Bom, aqui o cliente ele vai perguntar se o que você realmente oferece aplica à situação dele, né? Aplica ao problema que ele tem, né? É o momento aí de você conectar a solução com a realidade do cliente, né? E não adianta apresentar só benefício genérico. O cliente ele precisa sentir, tá? Então, olha lá, ele precisa sentir que esse produto entende a minha dor, né? E que ele foi feito para mim, né? A pessoa foi feito para pessoas como eu, né? Ele tem que sentir que teve aquela conexão ali, né? Lembra do rapport? Então, se você já apresentou prova social desde o começo, ele provavelmente você já pulou essa parte, né? Você já conseguiu se conectar com o cliente, tá? Mas como responder essa pergunta na prática? Segmente a sua apresentação de acordo com o perfil do cliente. Né? Use exemplos bem específicos para o seu público-alvo. Mostre que você entende o problema dele com empatia, tá? Lembra da empatia? Então, você tem que demonstrar que entende o problema dele, né? Por exemplo, se você vende um software de gestão, por exemplo, né? Em vez de você dizer, né, nosso sistema serve para qualquer tipo de empresa. Cara, procura dizer assim, se você é dono de um pequeno comércio, perde muito tempo anotando tudo no papel, né? Nosso sistema foi criado exatamente para você, para reduzir essa carga de trabalho e evitar erros que custam caro. Você consegue entender aqui as técnicas que eu venho falando? Se você é dono de pequeno negócio, né, eu já estou ali cutucando ali, já chamando a atenção dele, porque é ele. Ele, opa, então sou eu. Quer dizer que é para pessoas, para mim, né? E eu já logo boto medo no final, né? Evitar erro que vai custar caro. Né? Lembra daqueles cenários horríveis, né? Então, assim, eu já boto medo nele. Então, ele vai pensar assim, pô, realmente, se eu não tiver um software bom de gestão aqui, eu vou acabar cometendo um pequeno erro que vai acabar me custando mais caro do que está pagando esse programa. Consegue entender mais ou menos a lógica? É assim que funciona, beleza? E a terceira etapa aí, o que eu posso ganhar com isso? Né? Essa é a pergunta final, mas é a mais poderosa. Tá bom? Todo cliente ele tende a tomar uma decisão baseada em ganho ou perda. Né? No caso, ele vai ter um medo de perder aí, tá bom? Então, assim, se ele percebe que vai ganhar muito com a compra, sei lá, tempo, dinheiro, tranquilidade, sei lá, ele tende a fechar. Mas se ele perceber que pode perder caso não compre a sua solução, né, sei lá, um medo de para que se você trabalha B2B, né, ficar atrás do concorrente, né, ele ter que gastar mais, ou até mesmo só continuar com o problema, né? Ele também sente essa urgência, né? Então ele tem esse medo de perder, sente essa urgência na hora de comprar. E para responder essa pergunta na prática, você tem que mostrar benefícios claros e mensuráveis, tá? Deixar explícito mesmo, deixar bem claro que ele vai perder se ele não agir agora, tá? Deixar de ganhar se ele não agir agora, né? E uma boa técnica disso é usar o antes e depois, né? Como que ele está agora e como que ele vai ficar depois, né? Por exemplo, se você vende cadeira, por exemplo, cadeira ergonômica, né? Essa cadeira gourmet, vamos dizer assim. O cliente vai pensar logo assim, o que eu vou ganhar ou perder tendo uma cadeira ergonômica, né? Feita para mim, vamos dizer assim, a meu perfil, personalizado. Aí você pode dar uma resposta assim, voltada para ganho, por exemplo. Olha, com essa cadeira aqui você vai ganhar muito mais conforto para trabalhar, você vai reduzir as dores, né, nas suas costas e aumentar a sua produtividade no dia a dia. Em poucas semanas você já vai sentir a diferença no corpo e até no humor. Né? Você consegue trabalhar até mais animado, você consegue até ter mais resultados, né? Pode não ser suficiente, mas você pode jogar uma resposta voltada já para a perda. Né? Lembrando que eu estou com o mesmo produto aqui, mas com respostas diferentes. Né? Eu te dei uma resposta para ele pensar em ganho, mas vou te dar uma resposta para perda. Né? Normalmente, para perda, quando o cliente ele sente que vai deixar de ganhar ou vai perder alguma coisa, é um gatilho mais forte. Né? Então vamos lá, voltando para a cadeira ergonômica. Né? Então, se você continuar usando uma cadeira comum, né? Você vai continuar acumulando dores lombares, você vai gastar dinheiro com consultas médicas, vai diminuir sua performance no trabalho, vai trabalhar menos, né? Isso só por conta do desconforto. E sem falar que a longo tempo o custo disso vai ser muito maior, porque você vai gastar com remédio, com consulta. Então, em vez de você comprar uma cadeira agora ergonômica que vai sair mais barato, você no futuro você vai acabar tendo mais dores e mais problemas médicos, né? Ninguém gosta de ir para médico, a realidade é essa, tá jogando ali no medo, beleza? Então, assim, a lógica é simples, principalmente se for um produto físico, né? Quando é um produto físico, você tem uma experiência imediata para o cliente, né? Essa é a melhor coisa que tem, a melhor vantagem que tem um produto físico, que ele consegue sentir a tangibilidade ali do produto, sabe? Então, por exemplo, se for jogar isso para cadeira, né? Ele já tem um conforto, ele já tem a praticidade, tem um status ali, que normalmente uma cadeira vai ser uma coisa bonita, né? Saúde, principalmente, né? Então, a perda dele
A perda é o custo, né, invisível dele continuar com a dor, né, pagando mais a longo prazo. Consegue entender? Então, assim, basicamente você tem que estudar, né? Você tem que estudar para quem você vai apresentar, fazer essa apresentação do seu produto, né? Caso não seja possível fazer essa apresentação, né, até botei isso, se não for possível fazer a apresentação, você tem que fazer as perguntas certas antes de começar. Volto, não vou ser chato, vou bater de novo nessa tecla. Vendedor bom é quem faz as perguntas certas, é quem pergunta bem, é um perguntador profissional. Tá? Ele não fala, ele pergunta, entende e joga a solução na mesa. Beleza? Então, se você não se conhece ainda, não tem uma clareza do seu público, você tem que fazer as perguntas certas para quem você está atendendo. Até porque, com o tempo, você vai identificar o seu público ideal. Tá? Então, conheça as dores do cliente, conheça o que ele passa, o que ele enfrenta, tá? Tenha essa escuta ativa. Tá? Então, o vendedor de sucesso é aquele que pergunta bem, beleza? E aproveitando esse momento aí agora, tem um livro chamado Spin Sério, até decifrei ele um pouquinho aí, né? O Spin Sério, ele é um livro com uma técnica excelente, é utilizado até hoje, muitas empresas grandes, né, recomendam que os seus vendedores tenham esse conhecimento, até recomendo que leia o livro, né? Por isso que eu estou também recomendando que você leia esse livro. Ainda mais que esse conteúdo agora vai estar bem fresco na sua cabeça aí, né? Então, cara, você vai tirar de letra esse livro. Mas ele é baseado em 4 pontos desse SPIN, né? O selling, ele significa vender, né? O SPIN são os 4 pontos, que é situation, problems, implications e need payoff, né? Basicamente, aí, botei traduzido aí para você, mas é a situação, problema, implicação e necessidade. Basicamente, é isso que está explicado, né? Você entender a situação atual do seu prospect, né? Então, logo o primeiro passo, você tem que entender onde ele está, né? Então, você tem que conhecer o seu público. Você tem que conhecer os problemas enfrentados na situação, né? Que você mapeou dele, né? A segunda etapa. Então, você entendeu a situação e conhecer os problemas que ele está enfrentando para você estar solucionando, né? A implicação é você apresentar a importância do seu produto, do seu serviço, né? Como a solução do problema dele, né? Aqui a gente está falando de apresentação, então você vai jogar essa apresentação, você entendeu onde ele está, entendeu o problema e agora você vai jogar a sua solução, entendeu? A solução no colo aí para ele tomar essa decisão, entendeu? E a necessidade, né, o need payoff é fazer com que o cliente ele sinta um impacto negativo, né? Caso ele não compre aí com você, vamos dizer, aquilo que eu já venho falando já há um tempinho. Né? Então, normalmente o cenário horrível, né? Esse cenário de dor, cenário de perda, funciona muito bem. Né? As pessoas elas acabam preferindo comprar pelo medo da perda. Tá? O medo ele é um gatilho extremamente forte na venda, tá? Grave isso, é um gatilho muito forte. Né? E esse modelo de Spincel ele é ótimo para apresentação, porque ele literalmente responde as 3 perguntas: se isso é real, se isso é para mim e o que eu ganho com isso. Entendeu? E você como um bom vendedor, vai jogar logo na dor. Entendeu? Quanto mais você entender a situação do prospect, mais você consegue moldar a sua apresentação para solucionar essa dor dele, para bater nesse medo. Beleza? Então vamos aí, pontos importantes para uma ótima apresentação. Né? Em vendas, todos os sentidos são percebidos. Eu vou bater nessa tecla também, tá? Você tem que estar sempre atento no que você fala, como você gesticula, como você apresenta, e principalmente no que o cliente está sentindo, como ele está demonstrando a reação. Tem cliente que é casca grossa, ele não vai demonstrar nada, ele vai ficar parado, empático, assim, tipo, uhum, uhum. Mas aí você tem que dar umas cutucadas nele. Aí, quando o cliente está muito quieto, qual é a técnica? Você fazer mais perguntas para ele. E não faça perguntas fechadas, que ele vai responder sim ou não. Faça perguntas abertas. Né? Ele tem que fazer perguntas que ele vai responder, sei lá, uma frase, pelo menos, com 5 palavras aí. Tá? Não faça perguntas de sim ou não. Conheça o seu público, tá? Entenda quais são as dores dele e já treine aí, já pratique essas perguntas. Veja mais ou menos quais são as perguntas mais comuns que você consegue obter boas respostas, beleza? Nunca comece a falar do seu produto ou serviço sem saber o quanto tempo a pessoa tem. Isso também é importante, tá? Se você preparou uma apresentação aí de, sei lá, que leva meia hora, 30 minutos, seu cliente tem 15 minutos, esquece. Você tem que reduzir essa apresentação aí no foco para esse tempo aí de 15 minutos. Tá? E se o cliente tem muito tempo, também não seja muito rápido. Né? Faça que o tempo seja proveitoso, interage com o cliente, faça ele interagir nesse meio tempo, tá bom? Levante sempre o problema primeiro, tá? Não deixe o cliente solucionar, levantar o problema. Você já tem que levantar o problema com a solução. Tá? Não deixe ele chegar com o problema, que vai acabar te pegando desprevenido. Tá? Mostre claramente os benefícios que você tem a oferecer, padrão. Mostre que você já foi capaz de resolver, mostre os testemunhos, quantidade de clientes, depoimentos. Tá? Então, assim, prova social é a melhor coisa que você tem para responder essas perguntas, tá? Nessa apresentação. Não esquece que a apresentação responde 3 perguntas cruciais. Tá? Não demore na apresentação, ela precisa ser objetiva do início, meio e fim. Na verdade, com início, meio e fim. Né?
Então, quando você preparar uma apresentação, tenha claro isso. Ela precisa começar, ela precisa ter ali desenvolvimento dela. É igual uma redação da escola, lembra? E ela precisa terminar. E para terminar, ela tem que já com fechamento, né? Vamos dizer assim, ela já tem que. Quando você termina a apresentação, o cliente já tem que estar fechado ali. Não é necessariamente você já tem que fazer o pagamento ali, receber o pagamento, né, no caso. A gente vai te dar, vai te ensinar ainda essas técnicas certinho. Mas a apresentação tem que ter um início, meio e fim, ela tem que ter um objetivo claro, ela tem que responder essas perguntas, para quando você finalizar, o cliente basicamente já está fechado sozinho. Entendeu? Para o fechamento ali ser leve, entende? Então, assim, ensaie antes de apresentar. Tá? Isso é muito importante, né? Que ninguém olhe de frente para o espelho. Você tem que apresentar a solução, você tem que entender como você está se expressando, como você aparenta para o cliente e como ele vai te dar um feedback, né? O cliente dá um feedback com a expressão do rosto. Né? De repente você tem, se você é um gestor, se você é um vendedor, treine com seus colegas, se você é um gestor, põe aí os vendedores para treinar, assim, se simule venda, isso é muito importante, tá? Vendedor gestor de vendas, aí um gerente, ele tem que treinar com os vendedores o tempo todo. Os vendedores têm que estar aptos ali a responder qualquer, não ser pego de surpresa para responder qualquer pergunta ali numa apresentação, beleza? Se comunique, tenha postura, haja como se a venda fosse sua, mas sem demonstrar arrogância, tá? Você realmente precisa demonstrar, apresentar como se a venda já fosse sua, porque ele levanta o seu ego, né? Lembrando, na medida certa. Mas você tem que ter essa confiança, você tem que entender, você tem que confiar no seu produto, no seu serviço, né? No que você está vendendo. Você tem que confiar que ele vai solucionar mesmo aquele problema ali, beleza? Então, assim, demonstre, né? Se comunique já como se a venda fosse sua, tá? Não mostre arrogância. Né? Lembra que a confiança ela exala, né? Mas cuidado para ela não começar a feder, beleza? E se possível, faça ele ter uma experiência prévia do produto ou serviço, um test drive. Isso é a melhor coisa que funciona na venda. Por isso que produto tangível, né? O produto físico, ele é a melhor coisa para vender porque o cliente ele consegue ter uma experiência ali rápida. Né? Se ele teve a experiência ali na hora, ele fica muito suscetível de comprar na hora, porque ele quer aquilo ali, ele vai ter aquele prazer de ter experimentado. Né? Lembra que a venda é emoção. Ele compra na emoção. Se ele vê ali aquele produto, vê uma cadeira ergonômica, ele se sente confortável, com certeza ele vai querer comprar. As dor nas costas dele vai sumir na hora que ele sentar. Entendeu? Então ele, pô, cara, realmente eu preciso disso, com o tempo isso aqui vai piorar, vou ter que pagar funcionamento, gastar dinheiro aqui, ali, colar, e acabou. Beleza? Então é isso, a gente vai fechar essa aula nesse ponto, mas esteja claro, né? Recomendo muito bem que você veja leia esse livro do Spin Série, tá? Ele tem bastante, ele é um livro curto, ele não é longo, tá? Ele é um livro bem atual ainda, tá? Não precisa você necessariamente ter que ler esse livro, eu só recomendo. Se você quer ter um diferencial ali, você vai se aprofundar nessa técnica, tá bom? Então, te vejo aí na próxima aula.